Bom, pessoal, então, nessa aula de hoje nós vamos estudar o conceito de divisibilidade nos números inteiros, apresentar a definição de divisibilidade e, consequentemente, de divisores e múltiplos, e vamos ver algumas proposições envolvendo esse conceito nos números inteiros, com o propósito de, na aula seguinte, a gente estudar, provar a boa definição do algoritmo de Euclides, da divisão, e estudar o conceito e propriedades de MMC e MDC. Bom, então, mas antes disso, vamos estudar um pouco sobre divisibilidade. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar divisibilidade nos inteiros. Então, a aula de hoje é sobre divisibilidade nos inteiros. Então, vamos ao conceito de divisibilidade. Então, a definição: se eu tiver dois números inteiros A e B, dizemos que A divide B, vamos usar essa notação. Isso aqui significa que A divide B. Então, o conceito de A divide B significa o quê? Então, dizemos que A divide B se existe um número C inteiro tal que B é igual a C vezes A. Então, esse é o nosso conceito de divisibilidade, certo? Aqui, eu não estou definindo uma operação nos inteiros, não é isso. Aqui é apenas uma notação para dizer que esse número B é um múltiplo de A ou A é um divisor de B. Aqui não é a operação, não vamos confundir A divide B com a operação fração, com a fração B sobre A ou com a operação divisão, certo? Não é exatamente isso que nós tratamos aqui, apenas uma anotação para esse conceito. Então aqui a gente diz que, também dizemos que A é divisor de B, ou ainda a mesma coisa, que B é múltiplo de A, certo? Esse conceito, quando eu digo que A divide B, ou seja, existe um número inteiro de tal forma que B é igual a C vezes A. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que A é um divisor de B, ou a mesma coisa, B é um múltiplo de A. Então, esse é o conceito que nós vamos usar nessa aula. O conceito de A divide B. Qual é o caso quando A não divide B? A observação aqui, a gente vai denotar da seguinte forma. Vou destacar aqui para... Quando A não divide B, eu vou denotar assim: A não divide B. Quando A não divide B. Ou seja, que qualquer inteiro que você colocar aqui, essa igualdade nunca vai ser verificada. Portanto, A não divide B. Vou usar essa notação. Ok? Bom, exemplo. Todo mundo já conhece isso. Por exemplo, 2 divide 6, por exemplo, pois se nós tomarmos aqui 6 é igual a C vezes 2, onde esse C é justamente 3. Ou seja, existe um número C tal que ele vezes 2 é igual a 6. Da mesma forma, por exemplo, menos 4 divide 8,
pois 8 é igual a 2 vezes menos 4, aliás, menos 2 vezes menos 4. Ou seja, esse aqui está sendo meu C, menos 2. Menos 2 vezes menos 4, isso dá 8. Portanto, menos 4 divide 8. Ok? E assim, você tem aí o conceito que nós já conhecemos, que é de um número dividir outro. Ok? Bom, usando essa definição, nós vamos provar algumas propriedades. Algumas são bem simples e bem óbvias, e algumas outras são não tão óbvias, mas bastante úteis, né? Que são algumas propriedades aqui envolvendo divisibilidade em Z. Então, vou chamar de proposição. Na aula de hoje eu vou apresentar as várias proposições que eu quero demonstrar aqui sobre divisibilidade nos inteiros, e eu vou fazer menos exemplos, eu vou me ater mais a provar essas propriedades, e em uma aula seguinte eu vou fazer mais questões, fazer exemplos da lista de exercícios. A gente faz para não perder o fio da meada aqui. Vamos se concentrar mais nas demonstrações, porque as demonstrações são mais ou menos usando a mesma técnica, certo? Então, para não perder o fio da meada, vamos nos concentrar em provar essas propriedades, e em uma aula separada a gente faz só aplicações dela, resolvendo algumas questões. Então, algumas propriedades. Eu tenho o seguinte: sejam A, B e C números inteiros. Então eu tenho a seguinte propriedade, as seguintes propriedades. A primeira é que 1 divide A divide A, e a outra é que A divide 0. Okay? A segunda propriedade é que 0 divide A se somente se A é igual a 0. E a terceira propriedade é que A divide B se somente se módulo de A divide módulo de B. Finalmente, a quarta propriedade que nós vamos provar nessa proposição é que se A divide B e B divide C, então A divide C. Ok? Bom, são propriedades que são bem óbvias, mas serve para a gente já começar a treinar demonstração aqui envolvendo esse conceito. Então, a demonstração disso daqui, o item 1 é bem óbvio, né? Como é que eu faço para provar que 1 divide A? Então, eu tenho que provar que existe um número C, que C vezes esse número tem que dar esse número. Portanto, 1 divide A porque A é igual a quem é o C, que multiplicado por 1 vai dar A. É o próprio A, né? Então, como isso acontece, nós temos que 1 divide A. Mesma coisa, A divide A, eu vou ter que A é igual a 1 vezes A, isso quer dizer que o A divide A. E a terceira, A divide 0. Então eu tenho que achar um número que vezes A vai dar igual a 0. Então é o próprio 0. Isso implica que A divide 0. Ok? Então, bem fácil. A segunda propriedade, o 0 divide o A. Então, o que eu tenho que acontecer? Eu tenho que mostrar que existe um C que multiplicado por 0 dá igual a A. Então eu tenho que determinar quem é o valor de C
que multiplicado por zero, que é o valor de C, que multiplicado por zero vai dar igual a A. Ora, mas independente de qual seja o C, esse valor aqui sempre é zero. Então, quando isso daqui vai ocorrer? Se somente se o meu A for igual a zero. Do lado direito, eu tenho que qualquer número C vezes zero vai dar zero. Isso tem que ser igual ao meu valor de A, que é o que está no lado esquerdo. Isso só vai ser verdade se somente se o A for igual a zero. A terceira propriedade diz que A divide B se somente se módulo de A divide módulo de B. Certo? Então aqui, se você quiser fazer bem devagar, você pode separar em casos. Por exemplo, se o A e o B for positivo, se o A e o B forem positivos aqui, vou colocar naturais, essa propriedade aqui é exatamente a mesma coisa, A divide B e aqui A divide B, porque o módulo de A e o módulo de B são iguais a A e a B. Então, se isso aqui ocorrer, é bem fácil. Agora, suponha que, por exemplo, o A seja negativo e o B seja positivo. Se isso ocorrer, aí o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo de A, eu vou ter que provar isso daqui. Então, eu vou ter que provar aqui A divide B. Você pode fazer essa prova de uma vez só, com a equivalência, provando todos os casos de uma vez só, mas eu vou fazer devagar que a gente está começando. Então, se o A for negativo, então o módulo de A é igual a menos A, eu vou ter que provar isso. Que A divide B se somente se menos A divide B. Olha, se A divide B, então o meu B, existe um C, tal que o meu B é igual a C vezes A. E isso é a mesma coisa que menos C vezes menos A, ok? Então isso daqui seria o meu C chapéu, que existe aqui na definição. Então eu estou dizendo que o meu B está sendo um determinado C vezes menos A. Portanto, isso implica que menos A divide B. Ok? E a mesma coisa, tudo que eu fiz aqui é se somente se, ó. Se menos A divide B, então vai valer isso daqui. E aí você pode colocar um sinal de menos aqui, vai vir isso aqui, chega nisso, ok? E os outros casos são análogos. Se o A for positivo e o B for negativo, é exatamente igual a isso. E se os dois forem negativos, aí você vai ficar com uma coisa assim, tipo A divide B, você vai ter que provar que isso é equivalente a o módulo de A vai ser menos A divide menos B, e também vai ser igual isso daqui, né? Então, se A divide B, eu tenho que B é igual a C vezes A. Então, isso é equivalente a, se eu multiplicar por menos 1, a igualdade não altera, eu vou ficar com menos B igual a C vezes menos A. Então, isso me diz que menos A divide menos B. Portanto, se você quiser fazer devagar, basta separar em alguns casos. Você vai observar que é bem direto da definição. Ok? E o quarto item é a transitividade, né? Se A divide B e B divide C, então A divide C. Então vamos lá. Se o A divide B, o que é que eu sei? Eu sei que o B é igual a um C1 vezes A. E se o B divide C, B, vou chamar aqui de C não, porque como aqui já tem um C, vou chamar isso aqui de um alfa, tá? Então, se o B dividir o C, só para não confundir as letras, se o B divide C, então é porque o C é igual a um beta vezes B, ok? Bom, então, se beta é igual a C é igual a beta vezes B, C vai ser igual a beta vezes quem é o B? Ó? É alfa vezes A. Mas a gente sabe que a multiplicação é associativa, então eu tenho que isso é beta vezes alfa vezes A, e você pode chamar isso daqui de um gama. Então isso vai ser igual a gama vezes A. Portanto, eu cheguei à conclusão que C é igual a um número inteiro, já que alfa e beta são inteiros e o produto de dois números inteiros é inteiro. Então é um inteiro vezes A. Portanto, A divide C. E a gente conclui a prova da nossa proposição. Ok? São
proposição bem óbvias assim, mas como a gente está fazendo essa construção da divisibilidade nos inteiros, é preciso que a gente prove uma primeira vez e a partir de agora a gente usa esses fatos que já são mais ou menos conhecidos de todos nós, certo? Então, agora que a gente já sabe, já memorizamos a definição de divisibilidade, A divide B quando existe um número C, tal que B é igual a C vezes A. Eu vou apagar aqui para continuar provando as nossas proposições, as nossas propriedades envolvendo divisibilidade nos inteiros. Apagar aqui. Bom, a próxima proposição que eu vou provar é a seguinte. Sejam A, B, C e D inteiros, se A divide B e C divide D, então AC divide BD, ok? Então vamos provar isso. Então é como se eu tenho A divide B e B divide C, esse vezes esse, divide esse vezes esse, ok? Também a demonstração disso é bem fácil, né? Se A divide B, da definição, o que é que eu sei? Que existe um número que eu vou chamar aqui de alfa, que B é igual a alfa vezes A. E se C divide D, então vai existir um beta, que o D vai ser igual a beta vezes C. Bom, se eu tenho essa igualdade e eu fizer o produto dessas duas igualdades, eu vou ter, fazendo esse vezes esse vai ser igual a esse vezes esse. Então eu vou ter que B vezes D vai ser igual a alfa vezes A vezes beta vezes C. E a gente sabe que o produto é associativo e comutativo, então isso vai dar alfa vezes beta vezes A vezes C. E isso daqui é um inteiro, é um número inteiro que eu vou chamar de gama. Portanto, isso vai dar um número gama vezes AC. Portanto, isso implica que AC divide BD, que era o que a gente queria provar. Ok? Então, as demonstrações seguem exatamente direto dessa nossa definição de divisibilidade. Elas não são muito complicadas, certo? Uma outra proposição é a seguinte. Ela diz o seguinte: se A divide a soma de dois números, sejam A, B e C números inteiros, tais que o A divide... Aqui tanto pode ser a soma como pode ser a subtração, por isso que eu estou colocando esse mais ou menos, tá? Então, se o A divide a soma de dois números, não posso dizer diretamente que o A divide algum deles, né? Por exemplo, vou fazer aqui no lado, né? O 2 divide, por exemplo, o 8, que é igual a 5 mais 3. Mas eu não garanto que o fato de 2 dividir 8, não garanto que o 2 divide esse e o 2 divide esse, né? Não tem essa garantia. Mas essa proposição nos diz o seguinte, que se um número divide a soma, então A divide B é equivalente a A divide C, ok?
Isso significa que se ele dividir a soma e dividir uma das parcelas da soma, vai dividir a outra consequentemente. Então, vamos à demonstração desse fato. Então, a demonstração, a nossa hipótese, eu vou fazer aqui para a soma e a subtração é análoga, tá? Então, a nossa hipótese é que A divide B mais C. Então, isso significa que existe um alfa. Estou sempre omitindo esse existe, a gente já sabe da definição disso. Então, existe um alfa tal que B mais C é igual a alfa vezes A. Okay? Então, essa é a nossa hipótese. Bom, vamos fazer essa equivalência aqui. Então, A divide B, isso me diz que existe eu vou chamar aqui de beta, né? Então, existe um beta tal que beta é igual a B é igual a beta vezes A. Pois bem, se eu substituir esse valor de B aqui na equação em cima, então não vou escrever isso não, vou só falar mesmo, tá? Então, substituindo esse valor de B na equação acima aqui, ó, nesse valor aqui de B, nós temos o seguinte, só colocar aqui a setinha, né? Então, eu vou substituir esse valor de B aqui, nesse valor de B aqui. Então, eu vou ter que B, que é beta, vezes A mais C, será igual a alfa vezes A. Portanto, isso me diz que C é igual a alfa vezes A menos beta vezes A. Isso é igual a alfa menos beta vezes A, colocando o A em evidência. Isso aqui eu posso chamar de um gama, portanto, isso aqui será gama vezes A, certo? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Que C é igual a gama vezes A. Portanto, se C é igual a um número inteiro, já que alfa é inteiro e beta é inteiro, a subtração vai dar um número inteiro, então isso é um inteiro vezes A, cheguei à conclusão que A divide C. Então, eu parti de, que eu fiz ainda, né? Eu parti de A divide B e cheguei que A divide C. A divide B, então A divide C. E a volta é análoga. Por quê? Porque basta você substituir aqui, vai ficar C igual a um beta vezes A. Ao invés de substituir aqui no B, você vai substituir aqui nesse C. Então vai ficar B mais um beta vezes A igual a alfa vezes A. Ok? E aí, você vai passar isso para o outro lado e vai ficar a mesma coisa. Vai ficar B igual a... Vai ficar exatamente a mesma coisa. Portanto, basta, ao invés de substituir aqui, vai ficar C igual a beta vezes A. Você substituir aqui, passa para o outro lado do mesmo jeito que eu passei aqui, vai ficar B igual a exatamente isso daqui. Então, a volta disso aí é análoga e aí a gente tem a demonstração desse fato. Ok? Bom, uma outra proposição que é muito útil, essa proposição é bastante útil, ela diz o seguinte, que se você tem que um número A divide B e esse mesmo A divide C, então o A vai dividir a combinação de quaisquer números A e B. Ou seja, se eu tiver três números inteiros, de tal forma que o A divide B e o A
divide C. Então suponha que eu tenha 3 números inteiros, de tal forma que o A divide B e o A divide C. Então, essa proposição nos diz que, então, para todo x e y inteiro, a gente tem que o A divide xb mais yc. Ok? Ou seja, se o A divide o B e o A divide o C, o A divide a combinação de qualquer combinação de B e C. Ok? Isso aqui vale para todo x, para todo y. Então, qualquer combinação de B e C, o A vai dividir. Bom, então vamos demonstrar esse fato. Bom, vamos às nossas hipóteses, né? O A divide B e A divide C. Se o A divide B, então eu sei que existe um alfa tal que B é igual a alfa vezes A. E se o A divide C, então existe um beta tal que C é igual a beta vezes A. E aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar por, como aqui tem x vezes B, vou multiplicar por x nessa igualdade e vou multiplicar por y nessa igualdade aqui. Então aqui eu vou obter que xb é igual a, já vou colocar assim, alfa vezes x vezes A. Eu vou fazer a associatividade e aqui multiplicando por y eu vou ter yc igual a beta y vezes A. Então, como eu quero obter que A divide esse número mais esse número, eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas duas igualdades aqui. Então, quando eu somar, essas duas igualdades, eu vou ter no lado esquerdo, eu vou ter xb mais yc igual a alfa x A mais beta y A. E eu vou colocar o A em evidência aqui, eu vou obter alfa x mais beta y vezes A. E eu chamo tudo isso aqui de um gama. E ele vai ser um número inteiro, já que o alfa e o beta que existem da hipótese são números inteiros, e o x e o y também são números inteiros. Esses produtos vão ser inteiros e essa soma é inteira. Portanto, isso aqui é igual a gama vezes A, e isso implica que o A divide xb mais yc. Ok? É uma proposição também bem útil para resolver questões, certo? Porque ela é muito útil principalmente pelo fato de aqui ser para todo x e y inteiro. Portanto, às vezes algumas questões elas vão te dar informações assim, vão te pedir coisas assim, prove que um determinado número divide outro. Esse número, esse resultado que ele quer que você obtenha, ele provavelmente vai ser combinação de números que você já sabe que são divisíveis. E aí você escolhe um x espertamente, um y espertamente, e de tal forma, quando você efetuar essa soma, você vai obter o resultado que você quer. Nós vamos fazer questões usando essa proposição aqui, ok? Mas antes, vamos continuar aqui fazendo mais proposições. Uma outra proposição diz o seguinte, que se eu tiver dois números inteiros, sendo um deles não nulo, de tal forma que o A divide B, então o módulo de A é menor ou igual que B. Ou seja, o módulo do divisor é menor ou igual que o módulo do número de quem ele divide. Então,
proposição diz o seguinte: sejam A e B inteiros com o B diferente de zero. Então, essa proposição nos diz que se o A divide B, então o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Ok? Essa aqui é a proposição que a gente prove. Então, vamos demonstrar isso. Bom, se o A divide B, nós sabemos que o B será igual, vai existir um C de tal forma que o B é igual a C vezes A. Então, se B é igual a C vezes A, então eu posso concluir que o módulo de B, aplicando o módulo aqui dos dois lados, é igual ao módulo de C vezes A. Mas, por sua vez, o módulo do produto é o produto dos módulos. Portanto, eu cheguei à conclusão que o módulo de B é igual ao módulo de C vezes o módulo de A. Agora, observe que uma das nossas hipóteses é que o B é diferente de zero. Ora, se o B é diferente de zero e o módulo de um número inteiro é maior ou igual que zero, mas ele não pode ser zero, significa que esse módulo de B aqui é positivo. Então, como o B é diferente de zero, temos que o módulo de B é positivo. Ora, se módulo de C vezes o módulo de A é igual ao módulo de B, que por sua vez é positivo, o A é um número inteiro qualquer, certo? Então, se esse resultado aqui está dando um número positivo, o que eu tenho que garantir? Que esse módulo de C tem que ser um número positivo. Porque se o módulo de C fosse zero, que é o número que existe aqui, ó, graças ao A divide B, se esse número fosse zero, então 0 vezes o módulo de A daria zero, mas o B é positivo. Então, eu chego à conclusão que o meu módulo de C é maior do que zero. Porém, aqui na definição existe um número inteiro que tem essa propriedade. Então, se C é um número inteiro e o módulo de C é positivo, como o módulo é maior ou igual que zero, e eu sei que ele é estritamente positivo, eu obtenho que ele sendo maior ou igual que zero, na verdade ele é maior ou igual que 1. Bom, então aí eu vou concluir a minha proposição. Por que eu concluo daqui? Porque eu vou reescrever aqui, ó, eu tenho que o que eu obtive? Que o módulo de B é igual ao módulo de C vezes o módulo de A e que o módulo de C é maior ou igual que 1. Então eu vou partir desse fato, que o módulo de C é maior ou igual que 1, e vou usar esse fato aqui para chegar à nossa conclusão. Então, eu sei que 1 é menor ou igual que o módulo de C, e como o módulo de A é maior ou igual que zero, eu vou multiplicar essa desigualdade dos dois lados por módulo de A. Então, eu vou obter que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de C vezes o módulo de A. E o módulo de C vezes o módulo de A é igual ao módulo de B. Então, nós chegamos à conclusão que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B, que era o que a gente queria demonstrar. Pois bem, desse resultado, uma consequência imediata desse resultado, vou colocar aqui como uma observação, uma consequência imediata desse resultado é um fato que, bom, todos nós já sabemos, mas em geral a gente apenas admite esse fato. Vamos ver como é uma demonstração bem simples dele, como uma consequência direta dessa proposição, que é quais são os divisores do número 1, mais ou menos 1. É fácil de ver isso. Mas aqui a gente
observa que se A for um divisor de 1, vamos obter quem são esses divisores. Então, se A for um divisor de 1, temos que se A divide B, então o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Então, isso me diz que o módulo de A é menor ou igual que 1, que é o módulo de B aqui. Bom, por outro lado, uma das primeiras proposições que nós provamos foi a seguinte. Sabemos que nós provamos que o zero divide um número, vou chamar de um número x, né? Zero divide um número x se e somente se x for igual a zero. Então aqui, esse meu número a aqui, ele não vai poder ser zero. Por quê? Porque se o a fosse zero, então ó, o a iria dividir, o zero iria dividir o 1 se somente se 1 igual a zero. Isso não faz o menor sentido. Então, por conta dessa proporção que nós provamos lá no início, nós sabemos que esse a não pode ser zero. Logo, o a é diferente de zero. Bom, se o a é diferente de zero, significa daqui significa que eu tenho que 0 é menor que o módulo de A, que é menor que 1. Menor ou igual que 1. Portanto, esse módulo de A ele tem que ser positivo, já que o módulo é maior ou igual que 0 e o A não pode ser 0. E eu já sabia que o módulo de A era menor ou igual que 1. Isso daqui é um número inteiro, positivo, né? E nós já provamos em aulas anteriores que não existe nenhum número inteiro entre dois consecutivos, né? Então, isso implica que o módulo de A ele tem que ser igual a 1. Ou seja, se o módulo de A é igual a 1, significa que o A é mais ou menos 1. Então, uma simples consequência de proposições que nós já fizemos hoje, nós tiramos que os divisores de um número do número 1 é mais ou menos 1. Uma outra consequência que a gente tira desse fato, dessa proposição, é que, vou colocar aqui um item, o segundo item, é que se A divide B, a proposição me diz que o módulo de A é menor ou igual que o módulo de B. Ora, mas o módulo de A ser menor ou igual que o módulo de B, isso é equivalente, propriedade de módulo, vou colocar aqui, ó, essa propriedade. A propriedade de módulo diz que o módulo de um número x é menor ou igual que R, se somente se o x está entre menos R e R. Ok? Então, isso significa que o meu A está entre menos o módulo de B e o módulo de B. O que é que isso me diz? Que os divisores de um determinado número inteiro é uma quantidade finita. Ok? Eu tenho B é um número inteiro, portanto, o módulo de B é um número inteiro, menos módulo de B é um número inteiro, e entre dois números inteiros existe uma quantidade finita de números inteiros. Portanto, os divisores de um número é uma quantidade finita de termos. Isso vai nos dar uma ideia e vai nos ajudar quando a gente for trabalhar com MMC e MDC, principalmente MDC. Okay? Então, são consequências dessa proposição que são interessantes para a gente. Então, vamos agora provar algumas proposições que não são difíceis, são muito úteis, não é difícil provar, mas não são tão simples quanto as que a gente acabou de provar, né? Mas que são bastante úteis para resolver muitos problemas.
Bom, essa proposição diz o seguinte, que dados A e B números inteiros e N número natural, temos que A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. Ok? Então, se eu tiver dois números inteiros, então A menos B vai dividir A elevado a N menos B elevado a N, qualquer que seja o número natural aqui. Então, vamos demonstrar esse fato. Vamos demonstrar isso, essa proposição, bem útil para resolver questões. Em geral, isso é muito útil quando esses expoentes são muito grandes. É típico questão de Olimpíada, em que às vezes você pede para provar que um determinado número é divisível por, sei lá, A elevado a 2020, 2000, algo muito grande que é impossível você fazer na mão. Você precisa, em geral, de propriedades desse tipo aqui. Então, vamos provar por indução. Vamos provar por indução sobre N. Então, vamos provar por indução sobre N. Então, se nós vamos provar por indução, nós já vimos nas aulas anteriores como que a gente faz para provar por indução. Primeiro a gente faz para o primeiro termo, para N igual a 1, e depois supõe a hipótese de indução, supõe que vale para N e prova para N mais 1. Então, para N igual a 1. Para N igual a 1 é bem óbvio, porque quando N for igual a 1, eu tenho que A menos B divide A menos B. Primeira proposição que nós fizemos hoje, a gente sabe que um número divide ele mesmo, nós já provamos isso hoje. Então, primeira, para N igual a 1, eu tenho que esse fato é verdade. Então, agora eu vou suponha que A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. E vamos provar para N mais 1. Ok? Bom, mas se isso aqui acontece, eu já vou colocar aqui, ó, se A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N, então vai existir um C inteiro tal que A elevado a N menos B elevado a N vai ser igual a C vezes A menos B. Então, como nós queremos provar para N mais 1, então nós temos que provar que A elevado a N mais 1 menos B elevado a N mais 1, isso aqui é igual a um determinado número, sei lá, gama vezes A menos B. Temos que provar isso. Então, vamos fazer isso. Bom, mas inicialmente eu vou fazer o seguinte, deixa eu só escrever. Inicialmente eu vou, como eu preciso usar a minha hipótese de indução, eu vou separar isso daqui de forma que apareça A elevado a N e B elevado a N. Então, eu vou fazer aqui A vezes A elevado a N menos B vezes B elevado a N. Ok? E aí eu fiz agora aparecer isso daqui, porque em algum momento eu vou usar a minha hipótese de indução. Bom, aqui eu não posso colocar nada em evidência, esse termo e esse termo, porque não tem nada em comum aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair alguma coisa de modo que eu consiga colocar em evidência para fazer aparecer esse termo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, isso aqui é igual a A elevado a vezes A elevado a N menos B vezes B elevado a N. E agora eu vou somar e subtrair o mesmo termo, que isso vai dar zero, não vai alterar. Então, eu vou colocar aqui mais B vezes A elevado a N menos B vezes A elevado a N. Não mudou a minha igualdade, porque isso aqui cancela com isso. Agora, o que eu vou poder fazer? Agora eu tenho aqui esse termo aqui igual com esse, posso colocar em evidência, e eu tenho aqui esse termo igual com esse aqui, também poderia colocar em evidência.
Então eu vou escolher aqui quem eu vou colocar em evidência para ver quem vai me ajudar. Então, vamos lá. Se eu pegar esse daqui com esse daqui, ó, aí eu vou ter o fator A elevado a N em evidência, vai aparecer um A menos B, ok? Então eu vou colocar aqui, vou pegar esse com esse aqui. Então quando eu pegar aqui, eu vou colocar A elevado a N em evidência, que tem em comum, então isso vai ficar A menos B. E o que sobrou, observe que tem um B em comum. Então quando eu colocar aqui mais o B em evidência, vai ficar A elevado a N menos B elevado a N. Então, isso daqui é igual a... isso daqui eu vou manter, porque é justamente o que eu quero que apareça. Eu quero que apareça um gama vezes A menos B. Então, já está aqui o meu A menos B. Mas esse daqui, ó, A menos B, A elevado a N menos B elevado a N é igual a C vezes A menos B. Então, isso é vezes C vezes A menos B. Vou vir para esse lado de cá. E aqui agora tá bem fácil de ver que a demonstração acabou, né? Por quê? Porque eu tenho um fator aqui, A menos B aqui e A menos B aqui. Eu posso colocar em evidência. Então eu cheguei à conclusão, repetindo aqui, que A elevado a N mais 1 menos B elevado a N mais 1 foi igual a... Colocando o A menos B em evidência, eu vou ficar com A elevado a N mais B vezes C, tudo isso vezes A menos B. Ok? Bom, eu vou chamar isso daqui de gama. Portanto, eu cheguei que isso tudo será igual a gama vezes A menos B. E isso daqui, de fato, é um inteiro, porque A é um número inteiro, A é um número inteiro, por hipótese, potências de número inteiro é inteiro, B vezes C é inteiro, essa soma vai dar um número inteiro. Portanto, isso implica que A menos B divide A elevado a N mais 1 menos B elevado a N mais 1, que era a minha tese de indução. Portanto, por indução, essa propriedade será verdade para todo N natural. Ok? Essa propriedade, como eu disse, ela será bem útil para resolver algumas questões. Uma outra proposição similar a essa é a seguinte. Novamente, se eu tiver dois inteiros, dados A e B inteiros, e agora se eu tiver um número natural, eu vou colocar aqui N pertencente aos naturais unido com zero, ok? Aqui a propriedade também vale para N igual a zero. Bom, então a propriedade me diz o seguinte, então A menos B, aliás, A mais B divide A elevado a 2N mais 1 mais B elevado a 2N mais 1. Ok? Essa é a minha propriedade. A demonstração dela é similar a essa daqui, nós vamos fazer por indução. Ok? Então, por indução, como aqui é para N maior ou igual que zero, então, por indução, eu vou fazer o N igual a zero. Para N igual a zero, nós temos que, é fácil de ver que A mais B divide A mais B. Quando eu fizer N igual a zero, então isso aqui vai dar A elevado a 1 mais B elevado a 1. Ok. Então, agora eu vou supor que isso daqui é verdade, portanto, eu vou supor que A elevado a 2N mais 1
mais b elevado a 2n mais 1. Isso aqui é igual a 1c vezes a mais b. Minha hipótese de indução. E eu vou provar agora para n mais 1. Quando eu colocar aqui n mais 1, vai ficar 2 vezes n mais 1 mais 1. Então, isso vai ficar a elevado a 2 vezes n mais 1 mais 1 mais b elevado a 2n mais 1 mais 1. Isso aqui é igual a elevado a 2n mais 2 mais 1. Isso vai dar 2n mais 3 mais b elevado a 2n mais 3. Bom, isso aí vai ser igual a elevado a 2n mais 3, isso é a ao quadrado, vezes a elevado a 2n mais 1. Quando eu somar esse expoente, dou 2n mais 3. Mais b ao quadrado, vezes b elevado a 2n mais 1. Bom, por que eu estou fazendo isso? Mesmo fato aqui que aconteceu na demonstração anterior. Estou fazendo isso para aparecer o que eu quero que apareça, o que eu já sei que é verdade na hipótese de indução. Então, novamente eu vou aqui, igual eu fiz aqui, ó, eu tenho isso daqui, ó, apareceu esse termo da hipótese de indução, mas eu não posso colocar nada em evidência. Então eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó, somar e subtrair um termo para eu conseguir colocar em evidência. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o que nós obtemos. Nós obtemos que a elevado a 2n mais 3 mais b elevado a 2n mais 3, isso deu igual a ao quadrado vezes a elevado a 2n mais 1 mais b ao quadrado vezes b elevado a 2n mais 1. Isso será igual a... Agora eu vou somar e subtrair. Agora eu vou somar e subtrair um termo para me ajudar. Então eu vou somar e subtrair, por exemplo, b ao quadrado a elevado a 2n mais 1. Se eu somar e subtrair isso, não muda a desigualdade. Aqui isso é zero. A igualdade. Desculpa, já que isso é zero. E agora eu posso colocar aqui termos e evidências que vão fazer aparecer o que eu quero. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse termo aqui, a elevado a... eu quero que apareça o b ao quadrado, então eu vou pegar... Tá certo aqui? Tá, então aqui talvez... Ó, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Eu tenho que fazer aparecer... Ó, esse termo aqui... Ah, ele tá positivo. Deixa eu ver. Ah, aqui é positivo. Ah, tá, ok. Aqui é positivo. Então, vamos lá. Então, quando eu colocar aqui esse termo aqui com esse daqui, ó. Vou pegar esse daqui com esse aqui. Então, quando eu tenho o a elevado a 2n mais 1, eu tenho ele comum, então eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Por que eu fiz isso? Quando eu fizer isso, aqui tinha um menos, está me atrapalhando esse menos porque aqui na minha tese é com mais. Esse outro aqui, ó, vai dar belezinha, porque quando eu colocar o b ao quadrado em evidência, nesse aqui, ó, aí vai ficar a elevado a 2n mais 1 mais b elevado a 2n mais 1. Só que esse aqui que estava com menos estava me atrapalhando. Mas por que eu coloquei ele junto com esse? Porque a ao quadrado menos b ao quadrado eu consigo fatorar. Isso é a mais 1, desculpa, a mais b vezes a menos b. Aí apareceu o a mais b que eu queria. Que eu quero que, ó, seja divisível por a mais b. Então, vou continuar aqui. Isso aqui vai dar a elevado a 2n mais 1 vezes a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é
A menos B vezes A mais B. Ó. Apareceu o fator A mais B que eu queria. Mais B ao quadrado. E isso daqui, por hipótese de indução, ó, é C vezes A mais B. Então isso aqui vai ficar C vezes A mais B. E aí acabou porque eu tenho esse fator em comum aqui com esse aqui. Isso vai dar igual a elevado a 2n mais 1 vezes A menos B mais B ao quadrado vezes C. Tudo isso daqui colocado vezes A mais B. Já que eu tenho aqui A mais B nos dois, eu coloquei em evidência. Vou chamar isso aqui tudo de 1 gama. Portanto, isso aqui será igual a gama vezes A mais B. E isso daqui é um número inteiro, né? A, tudo, B e C são tudo número inteiro. Então, quando eu pegar a potência disso, produto e soma, isso vai dar um número inteiro. Portanto, a conclusão que nós chegamos foi que A mais B divide A elevado a 2n mais 3 mais B elevado a 2n mais 3, que era o que a gente queria provar por indução. Portanto, por indução, essa propriedade é verdadeira para todo inteiro não negativo. Ok? Finalmente, a última proposição dessa aula é uma proposição similar a essa. A proposição anterior aqui era A menos B. E eu estou fazendo esse tipo de proposição porque eu quero que um resultado similar com A mais B. Só que nessa proposição, para que eu obter A mais B, esse termo aqui tem que ser ímpar. Então vamos obter uma proposição similar com A mais B, só que com esse termo par. Então a proposição diz o seguinte, que dados A e B pertencentes aos inteiros e N natural, nós temos o seguinte. Nós temos uma propriedade similar a essa, que é o A mais B aqui ser divisível, o A mais B aqui ser divisível com aqui um termo par. Só que aqui o sinal vai mudar, vai ser menos. Então vai ser A mais B divide A elevado a 2n menos B elevado a 2n. Ok? A proposição é essa daqui. Então, vamos provar esse último resultado da aula de hoje. Bom, novamente, nós vamos demonstrar esse fato por indução. Então, a demonstração para n igual a 1, o que nós temos? Para n igual a 1, nós temos que provar que A mais B divide, para n igual a 1 isso vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado, mas isso é óbvio porque eu tenho que A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é A menos B vezes A mais B, então basta eu chamar isso aqui de meu gama, então isso será igual a gama vezes A mais B. Então, cheguei à conclusão que isso daqui é igual a 1 gama vezes A mais B, portanto, A mais B divide A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, para n igual a 1, a minha proposição é verdadeira. Então, agora vamos supor que ela é válida. Suponha que, já vou colocar direto aqui, A elevado a 2n menos B elevado a 2n seja igual a um C vezes A mais B, que é o que diz, o que implica isso, dividir isso, e vamos fazer para n igual a n mais 1. Então, quando eu colocar n igual a n mais 1, isso vai ficar 2 vezes n mais 1, portanto é 2n mais 2. Então, nós vamos ter que A elevado a 2n mais 2 menos B elevado a 2n mais 2, isso é igual a... Novamente, eu quero usar essa hipótese de indução, que é com 2n, e aqui apareceu mais 2. Então, eu vou fazer esse 2 aqui, tirar esse 2 aqui, vai ficar com A ao quadrado vezes A elevado a 2n menos B ao quadrado vezes
b elevado a 2n. Isso aqui é igual a... Agora eu vou fazer um truque similar a esse daqui, somar e subtrair também. Então vai ficar a ao quadrado vezes a elevado a 2n menos b ao quadrado vezes b elevado a 2n. E eu vou somar e subtrair, né, b ao quadrado a elevado a 2n. Então quando eu fizer isso, quando eu somar e subtrair, esse termo é zero, não altera a igualdade, e aqui eu vou poder colocar em evidência. Como eu quero que apareça a menos b, a elevado a 2n menos b elevado a 2n, então eu vou pegar a elevado a 2n, eu vou pegar esse termo aqui com esse, que eu tenho o a elevado a 2n em evidência. Quando eu colocar o a elevado a 2n em evidência, eu vou ficar com a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? Então, mais... Aí esse outro termo aqui, ó, eu tenho o b ao quadrado repetido. Então, eu vou colocar o b ao quadrado em evidência, que vai aparecer o que eu quero. A elevado a 2n menos b elevado a 2n. Aqui agora é a minha hipótese de indução. Isso daqui eu sei fatorar. Isso é a elevado a 2n vezes a menos b vezes a mais b. E aqui é b ao quadrado vezes, isso aqui agora eu uso a minha hipótese de indução. É c vezes a mais b. Então agora eu tenho o fator a mais b aqui e aqui, colocando em evidência, isso vai dar a elevado a 2n vezes a menos b mais b ao quadrado vezes c, tudo isso vezes a mais b, porque eu coloquei o a mais b em evidência. Então eu vou chamar isso aqui tudo de gama, portanto eu cheguei à conclusão que isso aqui é igual a gama vezes a mais b. E o que é que isso me diz? Que a mais b divide esse número aqui. A elevado a 2n mais 2 menos b elevado a 2n mais 2, que era o que a gente queria obter por indução. Ok? Portanto, nós temos que esse resultado aqui é verdade para todo n natural. Ok? Então, essas eram as proposições que eu queria provar nessa aula sobre o assunto de divisibilidade nos inteiros. E agora a gente vai usar esses resultados e o conceito de divisibilidade para provar o algoritmo de Euclides da divisão, que é um dos resultados mais importantes em teoria dos números, em números inteiros. E em seguida nós vamos definir e fazer algumas propriedades de MMC e MDC, ok? Então, até a nossa próxima aula.